Olá, grandes super-heróis, estou aqui no Midway. Como vocês podem ver aqui atrás, estou aqui na conferência de Aquaman. Finalmente, vou assistir, ver se vai ser bem positivas. Espero que me surpreenda. Vamos lá aqui agora para a sessão de Aquaman. Olá, grandes super-heróis, como vão? Neste vídeo de hoje do canal Cinema com Super-Herói, vou falar aqui com vocês a minha crítica ao tão aguardado filme do Aquaman, que eu assisti agora no último domingo, dia 23 de dezembro, lá no Midway. O tão aguardado filme do Aquaman, esse filme que era uma grande incógnita, né? Já que foi o único de super-heróis de ser 2018 que é da DC, que depois do turbilhão que passou depois de Liga da Justiça, esse filme era visto aí como a única redenção da DC para poder se reerguer depois aí que a situação não estava fácil, né? Foi uma tarefa complicada, filme de um esperado um super-herói mais improvável do mundo, e ele teve que ser essa salvação, né? E pelo que eu andei acompanhando a repercussão crítica internacional também, desde que o filme foi lançado algumas semanas atrás, já tem algumas semanas que o filme foi lançado, basicamente tem sido muito positivo. Realmente dessa vez, inclusive até no momento que eu estou gravando esse vídeo, soube até que ele até está liderando a bilheteria na China. Isso mesmo, na China. Ele vem liderando a bilheteria logo o país que é o grande clientela de Hollywood, que Hollywood consegue contra seus filmes, principalmente os de alto orçamento, né? O fato de ele liderar a bilheteria na China já deu um sinal de alerta para a coitada da Marvel aí, viu? Já deu um sinal de alerta para a coitada da Marvel, que realmente eu talvez não esperava que a Aquaman da DC pudesse, né, alavancar logo o estúdio, né? Talvez negócio aí, um sinal de alerta. Eu já fiz até inclusive um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, comentando justamente sobre esse aspecto, esse assunto, né? Talvez o motivo pelo qual ela está com o motivo certo para se preocupar e colocar um sinal de alerta, porque realmente o filme da Aquaman explorou ainda uma coisa que ele não tinha explorado ainda nesse universo cinematográfico, que é o quê? O reino aquático. Isso mesmo, o reino aquático. Uma coisa bem interessante, né? Se imaginar. É uma ironia imaginar que um herói como Aquaman tenha sido visto como uma grande salvação da DC, né? A DC, desde que começou deu início ao seu universo cinematográfico com Homem de Aço lá em 2013, ela tentou ir por um caminho bem duvidoso, bem tortuoso, né? Que foi ir pelo caminho mais sombrio, mais melancólico, depressivo, para dar ao público aquele tom mais sério, mais reflexivo, hiperrealista, né, que Zack Snyder tentou implantar. Inspirado no que, por exemplo, o Christopher Nolan tinha imprimido e deu certo com o Batman na trilogia de Cavaleiro das Trevas, né? Só que aí o negócio não deu muito certo. Isso não deu muito certo, o público não gostou. Sabe, só teve decepção entre nos filmes seguintes, pô. Com exceção de Mulher Maravilha, que foi o único que salvou do filme dessa leva, né? Da leva que Zack Snyder tentou colocar na pegada pesada. Foi Mulher Maravilha. Nesse agora, parece que já vemos agora o que realmente a DC, depois que fez toda uma reestruturação em seu departamento artístico e tudo mais, já vemos aí um sinal realmente sério de que ela já começou a mudar o tom. Isso já ficava evidente pelo que
os próprios trailers já mostravam mesmo, por exemplo, as cenas panorâmicas de, do Rei da Atlântida, né? Com aquele tom bem colorido, né? Isso, e de uma certa forma, isso ajudou. Isso muito também graças à própria direção de James Wan, que fez um brilhante trabalho de direção. Imagine se, por exemplo, coitado, se ele fosse... James Wan fosse seguir essa forma de Zack Snyder, de manter a pegada pesada e sombria, com aquele tom mais melancólico, depressivo. Eu duvido muito que Aquaman teria esse feedback positivo que ele está tendo até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Duvido muito. Eu pessoalmente gosto dos filmes que foram... Esses filmes Zack Snyder tentou implantar com uma pegada diferente, tentando ir um contraponto com a Marvel. Mas eu não posso também negar que a opinião geral tem suas razões para detestar os filmes que foram, todos os filmes que já foram feitos todos os filmes que Zack Snyder tentou implantar essa pegada pesada. Um herói que por décadas, veja só, por décadas ele tipo assim, que desde que surgiu nos quadrinhos da década de 40, lá perto da década de 40, ele sempre foi um herói secundário. Sempre foi de baixo, nunca teve tanta importância assim nas histórias, como tem, por exemplo, o Superman e o Batman. Nunca foi tão relevante. Mas imagine, aí quando ele apareceu num desenho, famoso desenho dos Super Amigos, onde ele foi representado de uma forma um tanto quanto bizarra, onde os seus poderes eram limitados só dentro da água, fazendo contato telepático só com os seres aquáticos e montar até num cavalo marinho. Aí, pronto, a partir dessa representação dele nesse desenho dos anos 70, dos estúdios Hanna-Barbera, que o coitado passou muito tempo sendo piada entre os astronautas, cara, motivo de piada. Inclusive, num canal infantil fechado da Cartoon Network, tinha uns intervalos, tinha umas sketches que faziam, onde o povo tirava sarro do Aquaman por causa desse seu poder limitado, só se comunicar com os peixes dentro da água. Tirava muito sarro do Aquaman. Era um tipo que ninguém levava a sério. Só por isso já é uma incógnita imaginar que esse filme, até o começo do ano me lembro, que esse filme se eu fosse conhecer a grande redenção da DC, e pelo que parece, realmente dá pra dizer que ele salvou mesmo a DC. Pela maneira como eles conseguiram explorar mais o fato do personagem ser super-herói e não ter medo de ser influenciado por quadrinho. Realmente isso fez o filme ter esse feedback que merece, né? Realmente foi não tem como negar, foi a parte que mereceu mesmo levar uma estrutura de roteiro muito legal. A estrutura também do roteiro é fascinante. Ele tem uma, por exemplo, ele tem um começo com um prólogo que apresenta, por exemplo, a história dos pais, do primeiro dos pais, né? Começa quando o encontro dos pais do Aquaman, né? Quando a mãe dele, a Rainha Atlanta, aparece num lugar meio deserto, tipo uma ilha que tem um farol. Não sei se é bem uma ilha, mas um lugar meio litorâneo, né? Aí lá ela é socorrida, ela aparece ferida. Bom, é nesse lugar onde o futuro pai do Aquaman, o Thomas Curry, a socorre.
quando a socorre, começa uma história de amor, desse amor, ela engravida do herói, o pai o batiza de Arthur, que é bem curioso, batizar de Arthur, dizer que em referência ao rei Arthur, nas lendas arturianas, né? E é bem curioso que depois a gente vai notando bem que o filme também segue esse aspecto, né? Esse aspecto referente à história de Arthur, meio aquático, que a gente vai observando na medida que o filme vai avançando, vai avançar no filme, aí tava tudo bem quando depois o menino nasceu, só que aí os guardas Atlantes invadem a casa dele, ameaçam levá-la, e ela não se mostra conhecida, reage aos caras dando cada porrada mesmo, porque essa daí, meu amigo, tava de parabéns, umas cenas coreografadas, perfeitas. Aí nesse momento que ela resolve deixar o menino aos cuidados do pai, volta para Atlanta, deixa o menino aos cuidados do pai, aí depois temos uma parte onde mostra ele no aquário, demonstrando os meus sinais, os poderes telepáticos, se comunicando com os peixes, que deixa muita gente ali ao redor espantado. Aí depois tem uns cortes que chega aí na vida adulta, um adulto todo marombado, né? Todo marombado, com os cabelões assim meio crespos, barbicho assim, né? Todo barbudo, com um corpo assim todo tatuado, que tem um aspecto assim meio surfista, né? Uma coisa que me lembra meio surfista, vamos tirar uma ondinha, né? É aquela coisa bem... O Aquaman, onde ali nessa trama ele não perde... A partir quando a história se desenvolve, né? Aí ele não perde, por exemplo, explicar a origem do herói, explicar por que o herói existe. Lá já está estabelecido a existência do herói naquele contexto. Lá já está estabelecido, por exemplo, outras coisas também que o filme também não vai perder muito tempo em explicar como o povo atlântico se comunica debaixo d'água. Aí também a gente já imerge na história. Que também vai apresentando muitas subtramas, subplots aí quando vem a Mera para ser a sua companheira de jornada em busca do tridente do rei Atlan, o primeiro rei de Atlântida, né? Que é o tridente para sua jornada. Aí tem a subtrama com a Raia Negra, que é o vilão secundário da trama, o Orm, a ameaça central da história, o seu meio irmão, que tem um plano mais mirabolante do mundo, que é entrar em conflito com os outros reinos aquáticos, do meio aquático, e também ameaçar a superfície, motivado pelo seu ódio, em ver os humanos superfície jogarem o lixo no seu meio, né? O lixo na sua água. É impressionante. Também subplots. Aí tem também a importância também do Vulco, a figura do conselheiro do reino quântico, ou reino, eu ia falar reino quântico, eu me confundi aqui, mas reino aquático, né? Em trazer e tem uma principalmente para Aquaman, já que ele foi uma figura de um conselheiro, de um tutor e também de um instrutor dele quando ele era criança até a adolescência. Isso mostra também uns cortes de flashbacks rápidos, né? Dele treinando para ter controle sobre seus poderes, bem interessante ao longo do filme. E muitas reviravoltas, muita cheia de ação, muita emoção. E as cenas debaixo d'água, mostrando a Atlanta, meu amigo, é impressionante, um espetáculo à parte, realmente incrível, uma estética de roteiro que, meu amigo, só por estar de parabéns.
Bom, então vamos então para agora. Agora que eu falei, já deu meu resumo na parte, vou então falar que já de praxe, né, entrar na parte dos pontos positivos e dos pontos negativos. Está na maneira como ele teve assim, a sua boa estrutura do roteiro, seguindo toda a fórmula, digamos, campbelliana, que envolve a jornada do herói. Toda essa introdução e também sempre precisa ser muito explicadinho, com muito recurso didatista, né? E toda a maneira como, por exemplo, você imerge você faz uma imersão na descrença daquela realidade. Você literalmente mergulha, né? Principalmente na parte como foi feita o primoroso trabalho da direção de arte, né? Da fotografia, toda uma equipe grande para criar, por exemplo, aquela cenografia daquele panorama de Atlântida, né? Do reino aquático, que não deve ter sido um trabalho assim fácil. O orçamento deve ter estourado demais e por liderar e pelo BT da China realmente deu para compensar realmente o gasto que não foi fácil, né? Um gastos grandes, né? Ainda mais mas sendo assim, é divino. Ficou divino o resultado nos Estados Unidos, por exemplo, as peles de cores mais solares, quentes, que davam um brilho a mais, ou até um charme, quando você vê um contraste, por exemplo, entre o azul, da parte do fundo azul do mar, né? Toda aquela atmosfera do azul do mar, que criava como se fosse o céu naquele ambiente, né? O ambiente de Atlântida, o povo do mar, né? Tudo bonito, a atmosfera. Realmente você imerge e as próprias caracterizações também dão um bom frescor para se mergulhar literalmente, né? Fora também as caracterizações dos personagens, que eu posso até não entender de moda, mas teve gente que reclamou achando que os figurinos espalhafatosos do povo atlântico tinham um tom meio exagerado. Era exagerado, né? Pelo conta de ter aquela certa irreverência, extravagância espalhafatosa e ser muito espalhafatosa, que chegava ao cúmulo de brega, do cafona. Mas que, por outro lado, levando em conta que o filme não tem vergonha de ser filme inspirado em quadrinhos, e quadrinhos realmente tem essa coisa escapista, realmente a imersão escapista daquela história, o frescor não era necessário. Imagine se eles tivessem que trazer um tom sombrio, fazer um panorama sombrio daquele lugar, para trazer realismo, um lugar que realmente realmente é escapista, pô. Não daria, né, pô? Ninguém ia engolir, né? Um lugar um reino debaixo da água, um reino debaixo da água, com um tom sombrio. Ainda mais de um James Gunn. Ainda mais pensando até por exemplo, James Gunn, um diretor de filme de terror, colocar tudo escuro. Todo mundo ia morrer de medo, né, das criaturas. Inclusive, as criaturas também são incríveis, né? Eles também mexem com um pouco de filme, um pouco essa atmosfera de terror, principalmente no momento assim, das criaturas que estão dando aquele aspecto até bem pavoroso, até umas criaturas até bem feiosas, né? Outro ponto positivo também legal que eu achei do filme também está na trilha sonora, regida pelo Rupert Gregson Williams, que realmente é incrível. Ele
Ele criou, por exemplo, uns arranjos de sintetizador, uns arranjos eletrônicos de sintetizador que dão aquela... que quando você, por exemplo, nas cenas panorâmicas, como eu falei aqui do fundo do mar de Atlanta, né, daquele reino aquático, é incrível, dá uma questão que você estivesse, por exemplo, ouvindo uma canção meio New Age, de meditação, para que ajuda muito a você até mergulhar literalmente naquele universo, né? Aquele universo de escapismo de Atlanta, um reino aquático, realmente combinou. Ainda que não, você note um pouco até um ar meio nostálgico de ficção científica meio oitentista no filme, mas meu oitentista, mas dá aquele aspecto, né? Foda design de produção. E com esse design de produção incrível que remete até um pouco aquele universo meio conto de fadas aquático, né? Até um pouco cartunesco. Dá um aspecto até um pouco cartunesco. Mas realmente consegue te trazer aquela história. E nisso James Wan, cara, foi bem incrível. E as cenas de ação debaixo da água que ele coloca também são incríveis, cara. Também não deve ser nada fácil coreografar cenas de ação debaixo da água. E umas cenas também. Em umas cenas que. E também num telhado que ocorre na Sicília, realmente também é incrível, é de alucinar. É uma situação também muito improvável de acontecer. Não só também essa parte técnica que eu falei, eu falei tanto da estética do roteiro, como também a parte técnica também da direção de arte, da produção, como também e também a direção de James Wan, que foi bem assertivo nesse aspecto, em deixar um pouco de lado, deixar de lado aquela coisa meio sombria do que Zack Snyder tentou implantar e resolveu implantar mesmo o lado mais colorido, quadrinesco mesmo da história de quadrinhos. Isso se tornou o lado mais escapista da história mesmo, no mundo aquático. Também outro aspecto de ponto positivo para destacar do filme está também no seu elenco. No seu elenco, nos seus personagens que foram bem construídos, bem desenvolvidos na trama. O Jason Momoa, no papel do protagonista, cara, tá sensacional, o cara de arrasar. Arrasou no papel. Ele pode ser até um grande ator. Pode ser lá um grande ator, mas a interpretação dele como o Aquaman tá incrível. Ele não só no aspecto físico está muito incrível, principalmente assim, ele um ator que, por ser havaiano, né, vindo de uma região de surf, ele colocou bem umas características, não só física, mas também personagem, né, como eu falei. Ele nesse aspecto convenceu, por exemplo, com um ar praieiro, um personagem que é aquático, realmente convenceu. Fora também as nuances que o personagem também trabalha ao longo do filme por exemplo, seu dilema entre o mundo da superfície, o mundo aqui da superfície, com o mundo aquático, onde ele assim protege, mas não quer ser rei, já que tanto lá embaixo quanto aqui o povo despreza por ele ser mestiço. É bem interessante essa abordagem que também traz um pouco, ele mantém essa seriedade também nesse contraponto. Ele também nisso, essa interpretação, graças sim ao próprio roteiro que ajudou. A Amber Heard como a Mera também está sensacional. Ela foi uma interpretação incrível, sério. Ela mostrou uma personagem também muito forte, sério, também aquela figura da zero defesa que a gente costuma das namoradinhos super-heróis de quadrinhos, né? Também destacar a Nicole Kidman no papel da Rainha Atlanta, que também foi
incríveis. A mãe do protagonista fez uma interpretação sensacional. Ela mostrou uma grande personalidade bem diferente, né? A presença dela até que admitir me causou até um certo déjà vu, né? Já que ela tinha esse papel em filme super-herói, ela tinha feito uma outra participação de filme super-herói que foi em Batman Eternamente, onde ela interpretou uma, digamos, uma sem graça namorada do herói, a psiquiatra Chess Merida. É um grande contraste, né? E também destacar outra participação de outro ator que também deixou um certo déjà vu, a do William Dafoe como Vulko, o importante conselheiro do reino de Atlanta, né? Que também tem uma importância na história por ser a figura de um instrutor do Arthur, que foi o instrutor do Arthur que já aqui na superfície. Ele também tem uma figura muito importante nessa história, o Vulko. Engraçado que ele sempre que foi o primeiro vilão, olha só, aquele filme do Homem-Aranha lá 2002, o Duende Verde, né? Sempre a figura e não só esse, mas como também sempre eternizou muitos vilões do filme, sempre os papéis dos monstros, dos heróis. Dessa vez, ele agora, nesse filme super-herói, ele faz agora um papel bem contrastante, né? O papel da importante figura daquele conselheiro do herói. Difícil, é um grande contraste, né? Um ator, cabendo um ator que ele está muito bem, ele mostra assim, uma seriedade em cena. Ele convence com a sua seriedade, seu jeito pelo conselheiro, né? Uma figura imponente, né? Uma figura respeitosa, né? Aí também destacar, também começa outro destaque, é o do Yahya Abdul-Mateen II. Espero não ter errado a pronúncia do nome do cara, né? E o Yahya Abdul-Mateen II no papel do Arraia Negra. O cara dele também está impressionante. No primeiro momento que ele é apresentado no filme, muito interessante, ele é mostrado trabalhando. A gente já sabe que ele já não é um cara de boa índole por compor um grupo de piratas que é comandado pelo pai dele. Esse grupo é impedido, essa ação desse grupo é impedida pelo Aquaman. E foi nesse momento que o Aquaman meio que literalmente mata, meio que assim, literalmente não, meio que entre aspas mata o pai do personagem. E por causa dessa morte, a gente entende a sua motivação vingativa, que ele é muito curioso. O personagem também muito bem construído na trama. E a maneira como ficou o design de concepção dele, desde os quadrinhos, né, com aquela coisa bem realmente a figura de mergulhador com um capacete assim, com aqueles olhões assim, vermelhos que rajam aqueles luzes vermelhas. É impressionante, cara, tá idêntico, tá demais o Arraia Negra. E por fim, acho que outra parte também que também queria destacar, que também dá de impressionar, é o de Patrick Wilson como Orm, o vilão central da trama, uma grande ameaça. É aquele que tem uma motivação que você entende, apesar de ser mais mirabolante, de trazer meio que uma tsunami no mundo da superfície, uma grande tsunami para destruir o mundo da superfície, uma grande catástrofe, porque vê o seu reinado ser destruído pelo lixo que o povo daqui trazia, né? Um homem com ambição, com ganância. Apesar de toda essa personalidade de ganância, você entende a motivação dele. Mesmo que por motivos mais fortes. Uma motivação mais maquiavélica, né? E ele tem uma cena assim, impressionante
de luta com o Aquaman, que tem todo uma teatralizada que remete bem a essas intrigas palacianas, umas histórias muito impressionantes. Ele tem uma carga muito pesada na história, o Patrick Wilson. Uma coisa até que até mencionar, aproveitando até que falei, que assim, uma coisa que eu bem poderia destacar como um grande ponto negativo está na incompatibilidade de idade, por exemplo, da atriz Nicole Kidman sendo, por exemplo, interpretando o papel da mãe, tanto do herói quanto do vilão, não tem assim, uma certa incompatibilidade. Assim, pequena, já que, por exemplo, a Nicole Kidman é só 12 anos mais velha que o Jason Momoa e 6 anos mais velha que o Patrick Wilson. Uma diferença distante de idade, que muita gente até acha meio estranho, né? Até estranhou, ela até comentou essa estranheza dela com aquele... por exemplo, quando reaparece um pouco depois da trama, com a mesma cara jovial e vendo os dois filhos homônimos se bigarrearem, né? Não tem envelhecido. Essa de compatibilidade, né? E o que fica mais confuso ainda mais é o fato que, por exemplo, o Patrick Wilson, que faz o Orm, meu irmão dele, é 6 anos mais velho que Jason Momoa. Só que Orm só nasceu depois. Depois. O meu irmão que nasceu depois é 6 anos mais velho que Jason Momoa. O que já por si só poder gerar um furo de roteiro. Mas se a gente for até relevar o contexto da trama, que ali é uma história ali, os personagens ali representam um outro universo, um universo aquático, um universo mais capricho. Aí já dá para poder relevar algumas que pode chamar de discrepâncias, né? Muita coisa que poderia ser discrepâncias, né? Vocês entenderam, né? Agora, tudo que eu já falei aqui de ponto positivo, poderia até, que me impressionou, poderia até tornar o filme um exemplo bem perfeito de super-herói que a DC fez para poder salvar. Mas também não posso ignorar umas coisas umas coisas assim problemáticas da história que não posso, que eu devo colocar aqui como pontos negativos. Então vamos lá. Dos grandes pontos negativos que eu posso destacar nesse filme, há 3 coisas assim que me incomodaram bastante. A primeira é uma cena onde é mostrado o Arraia Negra assim, desenhando, construindo o seu famoso uniforme, né? Nessa cena, essa cena, uma parte que me incomodou muito, tá na trilha sonora. Eles tocam ali uma canção, uma cantajante canção meio pop, com um ritmo meio rock, com uma voz, uma canção meio contagiante, meio alegre, que não combina muito com a atmosfera pesada do personagem que está criando ali um uniforme. Um personagem que é um vilão da trama, constrói aquele uniforme para enfrentar o Aquaman. Um personagem estava ali com um perfil vingativo. Criou ali uma quebra muito grande de clima, um contraste muito enorme de atmosfera. Ali devia ter, por exemplo, um som com ar mais suspense, mais pesado, mas eles colocaram ali um som contagiante que não combinou. A segunda coisa que me incomodou no filme, que coloco aqui como um grande ponto negativo, está por exemplo, está na maneira como, por exemplo, o Aquaman e a Mera como casal.
na concepção do Aquaman e a Mera como casal. Os dois, quando se juntam tal, para a jornada, para toda aquela jornada aventuresca da história, tudo bem, eles até que mostram ser uma dupla imbatível, até que tem um bom entrosamento. O problema está na falta de química da construção de romance dos personagens. Na falta de química, que é muito arrastada, demora demais por você sentir cativar o público, demora demais. E quando ocorre já na cena da batalha, na batalha final lá no Reino Aquático, é tão forçado que não dá para você, por exemplo, torcer, você se animar a série mesmo, por causa da falta de química do Jason Momoa com a Amber Heard. É muito forçado, é complicado. Pois como a construção do separados até que dá um bom, até que ajuda o filme a fluir. Essa é a grande parte problemática da história. O romance foi muito mal desenvolvido. Muito mal desenvolvido. É a parte que ficou bem mais problemática. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido nas sequências, né? Nas próximas sequências. Essa ideia no romance dos dois é complicado. E por fim, o terceiro e último ponto negativo que eu não posso negar, tá na duração muito longa. Longa demais, mas quase 2, 3 horas de filme realmente era demais para uma história muito longa. Eu creio que se não fosse, como eu já falei, tudo que eu já falei de ponto positivo, o design de produção, a própria estudo da história, talvez ninguém aguentaria ficar longa de 3 horas para assistir esse filme. Poderia ficar muito maçante demais se não tivesse tudo em conjunto, né? Bom, no balanço geral eu posso dizer que, de tudo que eu falei, Aquaman cumpriu bem a grande e difícil missão que foi finalmente fazer com que a DC voltasse a cativar o seu público no cinema. A DC, o universo estendido do cinema, o famoso DCL. Pois é, conseguiu essa grande função, já que afinal, né, como eu já falei, o filme aí vem arrecadando muito, inclusive na China, vem em primeiro lugar, não é para todo mundo, né? O que já posso sentir aí que o Marvel já está ficando aí com medo, porque esse filme apresentou aí um universo que ainda não tinha explorado no cinema, que é o universo aquático. E ela também tem um outro universo aquático bem compatível, que é com o Namor. Aí, pelo resultado que deu, pelo que parece, a Marvel aí vai fazer de tudo agora para a sua próxima fase tentar incluir o filme do Namor. Vamos ver aí o que vai dar, né? Bom, mas pelo menos, assim, o que eu falei aqui do filme, ele pelo menos já dá pelo menos uma boa luz no fim do túnel para resolver o que a Marvel estava, a DC estava passando, né? Já deu uma boa luz no fim do túnel para que finalmente o público engajasse mesmo no filme da DC. Inclusive o filme tem até uma cena entre os créditos bem interessante, que já deu ali um bom sinal para uma sequência ali, que é fascinante, é incrível. Tudo isso para dizer que eu posso garantir que Aquaman está dando bem um respiro
não só para descer, mas como também um respiro para nós, com esse elemento escapista. Era um filme de herói que realmente estávamos precisando, precisando assim, no geral, né, num momento tão conturbado que a gente está vivendo. Esse filme, com esse clima aquático, trouxe um bom refúgio para esquecer a realidade triste que a gente está vivendo, né, uma realidade polarizada, intolerante. E não só, e na maneira como ele está também trazendo sutis debates, como era, por exemplo, entrando nesse dilema, por ser mestiço, aí, pois é, aí não tem quem age igual. Bom, meus que super-heróis, era isso que eu tinha para falar. De Aquaman. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já assistiu Aquaman, comenta aqui embaixo para as suas se você não gostou. Aperte se tivesse notificações de novos vídeos do canal. E também aperta aqui na mãozinha para deixar o seu like, ó. Seu like escroto, maroto. Seu like que necessário, né? Precisa, é um feedback para eu continuar tendo força para continuar fazendo vídeos, né? Preciso disso, né? Logicamente. Pois é. Bom, esse vídeo que eu estou gravando é o meu último de crítica de 2018. Agradeço muito a quem acompanhou até agora o canal nesse ano, que não foi um ano fácil. Mas então eu vou encerrando por aqui. Para o alto e avante, e sempre vigilantes, e que vem 2019!